Nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, que está em Washington, fala sobre as pesquisas de intenção de votos nesta reta final. Há poucos dias das eleições, Kamala Harris e Donald Trump estão em uma situação rara de empate. Ambos aparecem com 48% das intenções de voto, segundo uma pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times em parceria com o Siena College. Desde que Harris assumiu a candidatura democrata após a desistência do presidente Joe Biden, ela e Trump aparecem em situação de empate técnico na maioria das pesquisas. O empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris se deve muito ao fato de que os dois candidatos não representam efetivamente aquilo que o eleitorado norte-americano gostaria de ter neste momento. Mas o fato é de que, no caso republicano, Donald Trump controlou a agenda do partido, conseguiu fazer um feito histórico, transformando o Partido Republicano num partido mais aproximado do trabalhador e dos interesses norte-americanos, mas, por outro lado, teve toda aquela questão de ser considerado um mau perdedor como presidente dos Estados Unidos. Inclusive não comparecendo à posse, criando aquela situação do Capitólio, que foi tão traumática para a opinião pública nos Estados Unidos. Por outro lado, Joe Biden também não foi um presidente que correspondeu às expectativas ou que mesmo com tantos objetivos estabelecidos com relação ao seu mandato, pouco entregou. Embora muitas vezes os democratas vão dizer que Joe Biden tenha sido aí um dos melhores presidentes dos Estados Unidos na história recente. Uma eleição que mexe com o mundo todo. As propostas de cada candidato e as atitudes são avaliadas minuciosamente. O ex-presidente Donald Trump fez uma série de promessas durante a campanha, incluindo a revogação das regras de poluição de automóvel, a construção de 10 novas cidades e ainda prometeu prolongar os cortes da sua lei de reduções de impostos e empregos de 2017. Falou também em reduzir a alíquota do imposto corporativo dos atuais 21% para 15%. Imporemos uma tarifa de 100% sobre cada carro que cruze a fronteira mexicana e diremos a eles que a única maneira de se livrarem dessa tarifa é se quiserem construir uma fábrica aqui mesmo nos Estados Unidos, com vocês, com o pessoal operando aquela fábrica. Queremos cidadãos americanos e queremos que suas fábricas sejam construídas aqui, a meio metro da fronteira e vendidas em nosso país. Não fazemos mais isso. Anywhere on the planet, but only for those who make their product in the USA. See, that's an incentive. O candidato presidencial republicano, em um evento na Geórgia, falou sobre incentivos para encorajar empresas estrangeiras a se mudarem para os Estados Unidos, caso vença a eleição, e garantiu criar zonas especiais de manufatura em terras federais. We will put a 100% tariff on every single car coming across the Mexican border. Imporemos uma tarifa de 100% sobre cada carro que cruze a fronteira mexicana e diremos a eles que a única maneira de se livrarem dessa tarifa é se quiserem construir uma fábrica aqui mesmo nos Estados Unidos, com vocês, com o pessoal operando aquela fábrica. Queremos cidadãos americanos e queremos que suas fábricas sejam construídas aqui, a meio metro da fronteira e vendidas em nosso país. Não fazemos mais isso. De acordo com o meu plano, os trabalhadores americanos não estarão mais preocupados em perder os seus empregos para nações estrangeiras. Em vez disso, as nações estrangeiras estarão preocupadas em perder os seus empregos para a América. O republicano disse ainda que suas metas na economia não vão aumentar a inflação. Vamos arrecadar centenas de milhares de milhões de dólares para o nosso tesouro e usar esse dinheiro para beneficiar os cidadãos americanos. E a propósito, isso não causará inflação. Em relação à economia, as propostas de Donald Trump e de Kamala Harris, elas têm algumas diferenças. A de Donald Trump tenta resgatar o primeiro momento do seu governo anterior, antes da pandemia, no qual os Estados Unidos desfrutavam de um momento de muito crescimento econômico, um momento de excelente desempenho. Então, na memória das pessoas, mesmo com a pandemia, ainda fica
essa questão de um desempenho muito importante naquele momento. E atualmente o governo de Joe Biden, que é o apoiador de Kamala Harris, da qual inclusive ela é vice, estão no mesmo partido, há uma questão na memória popular um pouco distoante, porque apesar do crescimento econômico elevado e o do desemprego ser baixíssimo, há uma questão que é a de elevação de preços. Após pandemia, fez com que os preços, principalmente de itens básicos, como alimentos, ficassem muito caros. A inflação, ela foi muito impactante e reduziu o poder de compra das pessoas. Então, a proposta dos dois candidatos vai girar muito em questões que discutem economia. Donald Trump tentando demonstrar que seu momento foi melhor, aquele momento anterior à economia, e Kamala Harris demonstrando que tem os aspectos positivos da gestão de Joe Biden, mas que os outros, principalmente a redução do poder de compra da população, vai ser algo equacionado na sua gestão. As propostas de Kamala se baseiam em grande parte nas medidas econômicas de Joe Biden, retomando ou ampliando projetos temporários que os democratas aprovaram quando o partido controlava o Congresso. A vice-presidente dos Estados Unidos apresentou seu plano econômico em um encontro na Carolina do Sul. Kamala propôs a construção de 3 milhões de novas casas para resolver a escassez habitacional, além de leis para encorajar a especulação imobiliária. Eliseu Caetano conta que a candidata se volta para o apoio mais próximo ao povo. A candidata promete ajudar as famílias com créditos fiscais para quem tem recém-nascidos, com valores que podem chegar a até $6 mil. A democrata também disse que quer controlar as empresas que inflacionam os preços além do necessário, principalmente no setor de alimentos. As president, I will be laser focused on... Como presidente, estarei focado em criar oportunidades para a classe média que promovam sua segurança econômica, estabilidade e dignidade. Juntos construiremos o que chamo de economia de oportunidade. Build what I call an opportunity economy. 4 em cada 10 habitantes do estado do Pêndulo, de Nevada, dizem que a economia é o problema mais urgente e concordam em um ponto crucial: a vida está mais cara. Remédios, comida e gasolina. Essa é a maioria das perguntas que recebo, conversando com as pessoas que estou aqui. Comida, gasolina, eles estão tentando reduzir esse custo. De acordo com a pesquisa do Emerson College, a ideia dentro do plano econômico de Trump de incentivar as gorjetas de impostos repercutiu entre os eleitorados de Nevada e fez a população acenar positivamente para o republicano. É uma grande coisa para mim não haver imposto sobre gorjetas. Isso é muito, muito importante, especialmente agora que tenho que pagar meus cheques que custam apenas $400 a cada 2 semanas. Na capital Las Vegas, onde 26% dos trabalhadores estão no setor de lazer, a promessa de isentar imposto agrada. Por isso a ideia também foi adotada pela democrata, um dos poucos pontos em comum entre os candidatos. A gasolina não era cara, os mantimentos não eram caros. Consegui sobreviver e sustentar meus filhos como mãe solteira, quando Trump era presidente. Agora tenho que ter 3 empregos e viajo de um emprego para o outro diariamente. Segundo os especialistas, os estados dos pêndulos são aqueles que não apresentam um padrão fixo de votos e podem alternar entre os partidos em diferentes eleições. A competição por esses estados costuma ser intensa, pois seus resultados podem alterar completamente a dinâmica de uma eleição. Essas eleições devem ser decididas por 7 estados pêndulo. Eles são chamados assim porque em determinadas eleições esses estados votam majoritariamente para os democratas e em outras eleições majoritariamente para os republicanos. Esses estados eles são divididos em 2 grandes cinturões. O cinturão da ferrugem, que são os estados da Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, que são aqueles estados de fábricas, estados industriais, também são chamados de muralha azul, porque tem muitos trabalhadores, que geralmente são chamados de blue collar, né? de colar azul, de camisa azul por causa dos uniformes.
e pelos estados do Sun Belt, né, o Cinturão do Sol, que tem um eleitorado mais diverso, então tem negros, latinos, mais mulheres, e esses estados do Sun Belt são Nevada, Arizona, Georgia e Carolina do Norte. Então, esses estados são determinantes porque os outros estados dos Estados Unidos, eles são mais previsíveis, os votos são mais previsíveis. Determinados estados vão votar sempre nos democratas, ou historicamente votam nos democratas. E determinados estados votarão, a tendência é de que votem nos republicanos. É claro que pode haver alguma surpresa sempre, porque as eleições são no dia 5 de novembro, que é uma terça-feira, é um dia útil. As pessoas não são liberadas do trabalho para votar, muitas delas perdem horas de trabalho, inclusive, para votar. E, inclusive, esse é um dos motes das campanhas, de motivar as pessoas a votarem, porque existe uma desesperança no eleitorado americano, né? Tanto nos eleitores democratas quanto republicanos, ou também naqueles que não têm uma posição fixa, de que a política possa realmente resolver a vida delas. Então existe uma certa aversão à política, é um fenômeno mundial, inclusive. Então, para que isso aconteça, para que as previsões de que determinado candidato vença, é necessário que os eleitores que são consultados nas pesquisas também compareçam às urnas, lembrando que o voto nos Estados Unidos é facultativo. Caso o comparecimento seja semelhante às previsões das pesquisas, nós devemos considerar ainda que as pesquisas estão todas dentro da margem de erro, a distância dos dois candidatos, e que eles estão no empate técnico. Ou seja, essas eleições serão disputadas voto a voto até o último minuto, e nós provavelmente só saberemos o resultado delas quando uma grande parte da apuração, mais de 90%, provavelmente for feita. Os candidatos estão em um jogo difícil. Frustrados com os candidatos em questão com a economia e a imigração, muitos latinos de Nevada dizem que vão votar em Donald Trump, um apoio que pode ser decisivo para o republicano. O que eu venho percebendo aqui, na verdade, é que o público latino está gradativamente se afastando um pouco mais do Partido Democrata, que é o partido mais de esquerda. Eu acho que o jogo do medo, né, puxa, um chama um de uma coisa, outro chama outro de outra coisa. Então, o jogo do medo, né, no caso do Partido Democrata sendo mais associado com o partido de esquerda, que vai associar as liberdades, né, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente percebe isso, principalmente aqui na região da Flórida, que houve uma mudança muito significativa dos últimos anos. Os latinos formam o segundo maior grupo populacional eleitoral dos Estados Unidos, com 22% dos eleitores de Nevada, lugar em que milhares de imigrantes chegaram atraídos pela promessa de trabalho nos cassinos e espetáculos de Las Vegas. Nunca entendi porque dizem que os latinos têm que ser democratas. Os democratas nunca nos ajudaram em nada, nunca. Quando fizeram algo por nós? Nunca. Os que fizeram foram os republicanos. Nunca. Os que han hecho han sido los republicanos. Muitas das coisas que Trump diz são anti-imigrantes, porque a base dele adora isso, é uma base anti-imigrante como ele. Então, infelizmente, há latinos que não estão bem informados da verdade do que está acontecendo e do que representa o perigo que é Donald Trump para os Estados Unidos. Em 2012, 71% dos latinos nos Estados Unidos votaram nos democratas e 27% nos republicanos. Em 2020, os republicanos ganharam terreno ao conquistar 32% do eleitorado, em comparação com 66% dos democratas. Nós, os latinos, somos uma minoria-maioria. Ainda que Kamala Harris não seja latina, ela é uma imigrante como nós. Passou por muitas situações de discriminação. Os latinos e os afrodescendentes apoiam o Partido Democrata. Nós vemos isso, inclusive, nas pesquisas que foram feitas quando o Biden ainda era candidato, antes da Kamala ter se tornado cabeça de chapa dos democratas. A questão é que pesquisas recentes demonstram que 40% dos eleitores afrodescendentes e 43% dos hispânicos apoiam a construção de um muro na fronteira sul dos Estados Unidos, ou seja, na fronteira dos Estados Unidos com o México.
E além disso, 45% dos hispânicos e 41% dos afrodescendentes dizem que a deportação de imigrantes sem documentos é necessária. Então, esses eleitores são pessoas que ou batalharam muito para conseguir a cidadania americana legalmente, ou são filhos de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos e sofreram muito para conseguir se adaptar a um país novo, a um estilo de vida diferente, e eles valorizam muito essa cidadania. Além disso, existe o fator de que as pessoas se sentem inseguras com algumas políticas dos democratas. Então, frequentemente é citado, por exemplo, o caso da Califórnia, onde roubos de pequenos valores, furtos de pequenos valores, não são imediatamente repreendidos com a prisão. Então, isso é bastante usado pelos republicanos nas campanhas, especialmente nesta campanha, porque esse problema se acirrou após a pandemia, devido inclusive a novas leis na Califórnia. Então, muitas pessoas têm se mudado, por exemplo, para o Novo México, né, um estado dos Estados Unidos próximo à Califórnia, e também para o Texas, por conta dessa legislação. A imigração é o tema alto de debate entre os candidatos, como conta Eliseu Caetano. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos são uma lata de lixo devido à atual política de imigração da sua rival, Kamala Harris. A declaração foi feita em um comício no Arizona, um dos 7 estados que podem decidir a eleição deste ano. We're like a garbage can. É a primeira vez que digo isso, e cada vez que falo sobre o que eles fizeram ao nosso país, fico cada vez mais furioso. É a primeira vez que digo lata de lixo, mas você sabe o quê? É uma descrição muito precisa. Donald Trump, ele em muitas oportunidades, ele usa expressões fortes. Ele criou uma forma de se comunicar. É interessante que quando ele foi candidato à presidência, ele ia ser por um partido independente, ele não ia ser pelos republicanos. Só que ele conseguiu construir a sua candidatura, e muito com base em chamar a atenção a frases de efeito. Ele é um grande comunicador, a gente não pode esquecer que além dele ser dono de empresas de mídia, ele até era apresentador. Então ele tem uma capacidade de comunicação única e ele construiu muito a partir de grandes frases de efeito, que a gente vai ver se nessa eleição vai funcionar tão bem quanto funcionou no passado para ele. Então, muitas vezes ele usa essas expressões, mas na hora, caso venha a ser eleito, na hora de tomar decisões, vai vir a ponderação também.